Depois do divórcio, meu ex-marido abriu um negócio com a amante e fez questão de me convidar para o evento de lançamento, só para esfregar na minha cara. Eu fui em silêncio e observei enquanto eles recebiam os parabéns. Até que o principal investidor da noite se aproximou de mim, sorriu e disse: Amor, era esta a empresa que você queria para si. Sejam bem-vindos ao canal Reviravoltas do Destino. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoramos saber. Desejamos a você uma ótima audição desta história fascinante. Clara conheceu Ricardo no terceiro ano da faculdade, no bandejão da universidade. Ela estava sentada sozinha perto da janela, com um caderno de cálculos de macroeconomia aberto à sua frente, cutucando com um garfo uma porção de batatas já frias. Ele se sentou sem pedir licença, colocou sua bandeja na frente da dela e disse: Moça, você olha para esse caderno com tanta seriedade que parece até que aí dentro está a fórmula da vida eterna. Vai compartilhar? Clara levantou os olhos. Na sua frente estava um rapaz com um sorriso largo, uma camisa meio amassada e um ar de quem era o dono do mundo. Ela quis responder algo sarcástico, mas por algum motivo acabou rindo. Foi assim que tudo começou. Ela cursava ciências econômicas, ele, direito. As faculdades ficavam em prédios vizinhos no campus e em uma semana, Ricardo já a esperava todas as manhãs na entrada com um copinho de isopor de café da máquina. O café era horrível, mas Clara pegava todos os dias e fingia gostar. Anos depois, ela confessou à sua amiga Camila que jogava o café na pia do banheiro. Mas o gesto em si, o fato de ele estar ali todas as manhãs, fizesse chuva ou fizesse sol, com aquele copinho ridículo, foi o que a conquistou. Eles eram tão diferentes que os amigos de ambos se perguntavam como aquilo podia dar certo. Clara cresceu em uma cidade do interior, filha de uma professora de escola pública e um motorista de ônibus. Na sua casa, as pessoas falavam baixo e a televisão só era ligada para o noticiário. Aos domingos, sua mãe fazia bolo de fubá e jogava paciência na mesa da cozinha. Clara estava acostumada com o silêncio. Ela pensava antes de falar, pesava as palavras como se fossem moedas na palma da mão. Nos grupos, ela geralmente ficava no canto, ouvindo, e às vezes soltava uma única frase, mas uma que fazia todos se calarem. Ricardo era o oposto completo. Vindo de uma família paulistana, o pai era um pequeno empresário, dono de 2 oficinas mecânicas, e a mãe, contadora aposentada. Na sua casa, tudo era sempre barulhento e agitado. Havia uma televisão ligada em 3 cômodos ao mesmo tempo. Ricardo estava acostumado a ser o centro das atenções. Ele contava piadas que faziam o andar inteiro da República de Estudantes gargalhar. Discutia com os professores não por saber mais, mas porque amava o processo em si, ficar de pé, gesticular, sentir todos os olhares sobre ele. A atração entre eles vinha justamente dessa diferença. Perto de Clara, Ricardo se tornava um pouco mais profundo. Perto dele, ela se tornava um pouco mais ousada, mais livre. Eles se completavam como 2 metades de um mesmo mecanismo. E no início isso funcionou perfeitamente. Casaram-se um ano após a formatura. A festa foi modesta. 30 pessoas em uma churrascaria de bairro. O bolo de fubá da mãe dela no lugar de um bolo de casamento. O pai de Clara em seu único terno que cheirava a naftalina e aguardado. Ricardo queria algo grandioso, mas não havia dinheiro. E Clara, com delicadeza, disse: Rica, o casamento é só um dia. Vamos guardar para a entrada do nosso apartamento. Ele concordou, embora mais tarde tenha relembrado isso com um certo ressentimento, imaginando como poderia ter sido. Alugaram um apartamento de 1 quarto, prédio antigo, um elevador que funcionava quando queria, uma vizinha de cima que ligava a TV no volume máximo todas as noites. Clara trouxe aconchego ao lugar, pendurou cortinas, colocou 3 vasos de violetas no parapeito da janela, comprou uma poltrona velha em um bazar e ela mesma reformou, seguindo um tutorial na internet. À noite, eles se sentavam na cozinha. Clara, no notebook com suas planilhas. Ricardo, do outro lado da mesa com uma caneca de chá, falando sobre sua mais nova ideia grandiosa. Ele sempre tinha ideias. Era isso que Clara no início mais amava nele. Aquela energia inesgotável, aquele constante e-se. Ora, ele se empolgava com a ideia de um aplicativo de entrega de comida. Ora queria abrir um coworking, ora pesquisava uma franquia de barbearia. Toda vez ele se sentava na frente dela, desenhava esquemas em guardanapos e dizia: Clarinha, você vai ver, eu vou construir meu próprio negócio. Só preciso do momento certo. Clara sempre assentia,
abria o Excel e começava a calcular. Ela era o tipo de pessoa para quem os números não eram uma abstração, mas uma linguagem. Via a realidade por trás de cada linha de despesa. Quanto custa o aluguel por mês? Quantos clientes são necessários para atingir o ponto de equilíbrio? Qual a taxa de sobrevivência de negócios assim no primeiro ano? E toda vez que mostrava a Ricardo a planilha final, ele fazia uma careta, como se ela lhe tivesse dado um limão para chupar. Você só vê os problemas, dizia ele. Você não acredita em mim. Ela acreditava, só não nos números específicos dele. A primeira tentativa, o aplicativo de delivery, acabou quando o sócio, um ex-colega de faculdade de Ricardo, pegou o adiantamento dos desenvolvedores e sumiu. A segunda, o coworking, ruiu quando descobriram que o imóvel que haviam escolhido seria demolido em 3 meses. A terceira, a franquia, não aconteceu porque faltaram 20 mil para a taxa de adesão. A cada fracasso, Ricardo reagia intensamente. Batia a porta, ficava 2 dias sem falar, depois voltava para a cozinha, sentava-se e dizia: ok, essa não era a ideia certa, mas a próxima vai dar certo. Clara aguentava, não por ser paciente por natureza, mas porque o amava, ou pensava que amava. Anos depois, ela já não conseguia distinguir onde terminava o amor e começava o hábito. Enquanto isso, a carreira dela decolava de forma silenciosa e constante. Logo após a faculdade, ela conseguiu um emprego como analista financeira em uma consultoria. Em 2 anos, tornou-se analista sênior. Em 4, chefe de departamento. Seus superiores a valorizavam por uma qualidade. Clara nunca adivinhava, ela calculava. Seus relatórios eram tão precisos que os clientes da empresa pediam que aquela moça dos gráficos cuidasse pessoalmente de seus projetos. Ela não dava palestras, não mantinha um blog ou se fotografava com placas de mulher de negócios. Ela simplesmente trabalhava. Ricardo reagia de forma estranha ao sucesso dela. Não era raiva, era mais como se ele não notasse. Quando ela foi promovida e chegou em casa com uma garrafa de vinho, ele disse: parabéns, Clarinha. Escuta, eu estava pensando aqui. E se a gente montasse um quiosque de açaí? Sério, um ponto de açaí perto de uma estação de metrô é uma mina de ouro. Ela colocou a garrafa na mesa, pegou 2 taças, bebeu a sua em silêncio. No 6º ano de casamento, Ricardo conseguiu um emprego como advogado em uma construtora. Era um bom trabalho, contratos, aprovações, algumas disputas judiciais menores. O salário era decente, embora não tanto quanto ele desejava. Mas o principal não era o dinheiro. O principal era que na construtora trabalhava a Jéssica. Jéssica Matos, gerente de vendas, 28 anos, unhas de gel compridas, cor de vinho, cabelos até a cintura, um perfume que deixava um rastro no corredor. Do tipo de mulher que entra em uma sala e todos os homens instintivamente ajeitam a postura. Ela não era uma beldade clássica, era, acima de tudo, chamativa, marcante. Sabia rir de um jeito que parecia genuinamente divertido, embora na maioria das vezes fosse indiferente. Jéssica tinha uma habilidade real, identificava com precisão o que uma pessoa queria ouvir e dizia exatamente aquilo. Com os clientes, funcionava perfeitamente. Vendia apartamentos na planta como se estivesse oferecendo uma suíte em um hotel 5 estrelas. Com os homens, funcionava ainda melhor. Na primeira festa de fim de ano da empresa, ela disse a Ricardo: você deve ser o homem mais interessante desse escritório. Por que você está no departamento jurídico? Com esse carisma todo, você deveria ter seu próprio negócio. Ele riu, mas guardou a frase. E Jéssica guardou a reação dele. O resto se desenrolou conforme um padrão que Clara, mais tarde, reconstruiu com a precisão de uma analista de dados. Primeiro, almoços juntos no refeitório da empresa. Depois, um café depois do expediente. Em seguida, jantares de negócios onde não se discutia trabalho, mas a vida. Jéssica ouvia Ricardo da forma como ele sempre sonhou ser ouvido. Ela sentia, demonstrava admiração, dizia: Rica, você é simplesmente subestimado. Você é um gênio. Só precisa de uma mulher que acredite em você. Acredite de verdade, não que fique com uma calculadora na mão mostrando por que não vai dar certo. Clara não notou a mudança imediatamente. O primeiro sinal foram os atrasos no trabalho. Ricardo sempre chegava em casa às 7. Ele odiava fazer hora extra, dizia que seu cérebro desligava depois das 6. De repente começou a chegar às 9, 10 da noite. A reunião se estendeu. O cliente pediu para ajustar o contrato.
Passei na casa do Marquinho, fazia tempo que a gente não se via. Depois, o perfume. Durante anos, Ricardo usou o mesmo, um aroma fresco e simples que Clara lhe dera no primeiro aniversário de casamento. De repente, na prateleira do banheiro, apareceu um frasco preto com um cheiro desconhecido. Adocicado, pesado, adulto demais para ele. Depois, o celular. Antes, ele o deixava em qualquer lugar, na mesa da cozinha, no braço do sofá, às vezes esquecia no bolso do casaco. Agora, o celular estava sempre com a tela virada para baixo. E quando Clara entrava no quarto, Ricardo, por instinto, o guardava no bolso. Ela não fez cena, não vasculhou o celular dele de madrugada, não contratou um detetive, não chorou no telefone com a amiga. Clara fez o que sabia fazer de melhor, coletou dados. Certa noite, quando Ricardo estava mais uma vez preso em uma reunião, ela abriu o aplicativo do banco e olhou o extrato do cartão conjunto do último mês. Restaurante Toscana, jantar para 2, R 780. Hotel Recanto da Serra, em Campos do Jordão, R 1.200 a diária. Joalheria R 3.400. Clara olhou para a própria mão. A aliança de casamento, um anel fino de ouro que Ricardo comprara 8 anos antes por R 300 em uma lojinha no centro. Ele nunca lhe dera outros anéis. Ela fechou o aplicativo, levantou-se, foi até a janela. Lá fora, uma noite comum. Postes de luz, o asfalto molhado, um carro tentando estacionar na calçada. As violetas no parapeito estavam secas. Ela tinha se esquecido de regá-las. Ou não esquecido, apenas parado de notá-las. Clara iniciou o processo de divórcio uma semana depois. Encontrou um advogado por indicação de uma colega de trabalho, preparou os documentos, separou as contas conjuntas. Quando tudo estava pronto, ela colocou a pasta sobre a mesa da cozinha, no mesmo lugar onde Ricardo costumava espalhar seus planos de negócio em guardanapos, e esperou que ele chegasse. Ele chegou às 10h30 da noite. Cheirava aquele perfume preto, adocicado e estranho. Clara estava sentada à mesa com uma xícara de chá frio à sua frente. "O que é isso?" ele perguntou, vendo a pasta. "Os documentos do divórcio. Por favor, assine." Ele ficou parado na porta da cozinha, uma mão ainda na maçaneta, olhando para ela como se ela tivesse dito algo em uma língua desconhecida. Ele esperava qualquer coisa. Lágrimas, gritos, acusações. Já tinha até preparado as respostas. "Você está imaginando coisas. Eu não tenho nada com ela. Você está com ciúmes por quê?" Mas Clara não gritou nem chorou. Sentada, calma, com as mãos no colo, ela o encarava com o mesmo olhar com que olhava para uma planilha onde todos os números já haviam se encaixado. "Assine, Rica. Eu não vou te manter ao meu lado à força." Ele assinou naquela mesma noite. Talvez por confusão, talvez por alívio, por não precisar mais esconder o celular e inventar reuniões. Ou talvez porque sua mente já estivesse em outra vida, onde ao seu lado não estava a silenciosa Clara e seus gráficos, mas a vibrante Jéssica com seus olhos cheios de admiração. 3 dias depois, Ricardo pegou suas coisas. 2 malas e uma caixa com livros sobre negócios que ele comprava, mas nunca terminava de ler. Clara não se despediu. Ficou sentada na poltrona, aquela que ela mesma reformara, e ouviu a porta da frente bater. Então pegou o celular, abriu o contato Camila e escreveu: "Me divorciei." 1 minuto depois a resposta chegou: "Chego em 1 hora. Com vinho ou sem?" Clara respondeu: "Com vinho e com uma pizza do iFood, se der." Camila chegou com 2 garrafas de vinho tinto e uma pizza da Domino's. Ficaram na cozinha até as 2 da manhã. Clara contou tudo: o extrato, o hotel, a joalheria. Não chorou nenhuma vez. Camila chorou por elas duas. Enquanto isso, Ricardo contava sua versão da história para os amigos em comum, ex-colegas de faculdade, para quem quisesse ouvir. Na sua versão, ele é que tinha ido embora. "A Clara é uma boa pessoa, mas ela me sufocava. Controle, controle, controle. Contava cada centavo, não acreditava em nenhuma ideia minha. Eu simplesmente não conseguia crescer ao lado dela. Precisava de alguém que me apoiasse, não que me freasse." Alguns concordavam, outros desviavam o olhar. Camila, ao ouvir essa versão de uma conhecida em comum, deu um soco na mesa do café, derrubando o latte, e disse: "Mas que cara de pau!" 3 meses após o divórcio, Ricardo e Jéssica já moravam juntos. Alugaram um apartamento de 2 quartos com vista para uma obra, mas com reforma nova e uma banheira grande, onde Jéssica espalhou seus 23 potes de cremes. 2 meses depois, Ricardo escreveu no grupo de WhatsApp dos ex-colegas de faculdade: "Amigos,
feliz em anunciar que estou lançando meu próprio negócio, uma rede de estúdios de manicure e estética de alto padrão. A ideia da minha mulher amada. A execução é minha, a inauguração é em breve. Espero todos vocês. Camila mandou um print para Clara. Clara leu, olhou para a tela por alguns segundos e largou o celular. Depois voltou para o notebook, onde um arquivo com tabelas, gráficos e projeções financeiras estava aberto, e continuou a trabalhar. Nenhum músculo de seu rosto se moveu, mas no canto de sua boca, se alguém estivesse olhando com muita atenção, seria possível notar a sombra de um sorriso, curto, quase imperceptível, como a sombra de uma nuvem passando rápido pelo sol. O que Ricardo não sabia e não poderia saber havia começado muito antes de ele assinar os papéis do divórcio. 1 ano e meio antes da separação, no final de outubro, Clara foi convidada para uma conferência de negócios por sua colega Marina, de outro departamento. O evento acontecia em São Paulo, no Hotel Renaissance, e tinha um nome pomposo: Horizontes de Investimento. A princípio, Clara recusou. Era um sábado, ela queria dormir até mais tarde e a programação parecia padrão. Palestrantes com slides bonitos, coffee breaks, troca de cartões. Mas Marina insistiu. Clara, vão estar lá investidores de verdade, não esses blogueiros com cursos de sucesso. Vamos, pelo menos, para ouvir. Clara foi. Vestiu um blazer cinza, prendeu o cabelo num rabo de cavalo, levou um bloco de notas. Ela tinha o hábito de escrever à mão, acreditando que a informação era mais bem assimilada assim. A conferência acabou sendo melhor do que ela esperava. Uma das palestrantes de um fundo de venture capital falou sobre a avaliação de negócios de serviços de uma forma que fez Clara preencher 4 páginas de anotações. No intervalo do almoço, os organizadores distribuíram os participantes em mesas redondas, 8 pessoas por mesa, para que o networking acontecesse organicamente, como dizia o programa. Clara acabou em uma mesa perto da janela, entre Marina e um homem de uns 40 e poucos anos, que estava recostado na cadeira lendo algo no celular. Ele usava um blazer azul marinho, sem gravata, um relógio discreto e tinha a expressão de quem estava acostumado a ouvir mais do que falar. Marina foi a primeira a puxar a conversa. Ela era do tipo que conseguia fazer um poste de luz falar em 5 minutos. E você, trabalha em que área? Perguntou ela, inclinando-se para o homem com um sorriso amigável. Ele guardou o celular, olhou para Marina e respondeu calmamente. Investimentos. Um fundo que trabalha com franquias e modelos de serviço. Ah, que interessante. A Clara aqui é nossa analista. Ela sabe tudo de números, disse Marina, gesticulando na direção de Clara como se estivesse apresentando uma filha em um baile de debutantes. Clara corou um pouco e ia dizer algo neutro, mas o homem se virou para ela e estendeu a mão. Otávio Vilela. O nome não lhe disse nada. Mais tarde, ao pesquisar no Google, ela descobriu que quase não havia informações públicas sobre ele. Nenhuma entrevista, nenhuma foto em fóruns, nenhum perfil em rede social com frases motivacionais sobre o pôr do sol. Apenas menções secas em publicações de negócios. Fundo de Vilela adquire participação. Grupo de investimento sob gestão de O. Vilela compra fatia. Ele era do tipo de pessoa sobre quem não se escreve em colunas sociais, mas que todos que trabalham com muito dinheiro conhecem. Durante o almoço, eles conversaram. Começou com assuntos profissionais. Clara mencionou que havia analisado o mercado de franquias de alimentação para um cliente e descoberto que 90% dos planos de negócio que recebia eram baseados em expectativas de tráfego superestimadas. Otávio ouviu, sem interromper. Depois, fez 3 perguntas, precisas, específicas, do tipo que pessoas que realmente entendem do assunto fazem. Clara respondeu. Ele assentiu e disse uma frase que ela memorizou palavra por palavra. Você tem uma mente analítica que é rara de se ver. Você não vê apenas números, mas as histórias por trás deles. Isso vale mais do que qualquer MBA. Clara não soube o que responder. Em 8 anos, Ricardo nunca lhe dissera nada parecido. Ele elogiava sua comida, seu novo corte de cabelo. Elogiava com uma leve surpresa quando ela recebia um bônus. Mas a essência do que ela fazia, aquilo de que ela se orgulhava, ele parecia nunca ter visto de verdade. E aquele homem desconhecido, na mesa de almoço de uma conferência, viu em 20 minutos. Eles trocaram contatos. Otávio lhe deu um cartão simples, papel branco, nome, número, e-mail. Sem logo, sem slogan, sem relevo dourado. Clara guardou o cartão em seu bloco de notas e se esqueceu dele por 3 semanas. Então ele mesmo escreveu um e-mail curto.
Clara, bom dia. Nosso fundo está analisando o nicho de negócios de serviço em capitais regionais. Gostaria de ouvir sua opinião sobre algumas questões, se tiver tempo. Otávio. Ela respondeu naquela mesma noite. Começou uma troca de e-mails. Nos primeiros 2 meses, a comunicação foi estritamente profissional. Otávio enviava dados de mercado e ela respondia com seus comentários e cálculos. Ele valorizava a capacidade dela de, em meia hora, encontrar o ponto fraco em um modelo de negócio que seus analistas levaram 1 semana para desenvolver. Ela valorizava o fato de ele não tentar parecer mais inteligente do que era. Não interromper e não começar frases com bem. Na verdade, aos poucos as conversas se ampliaram. Um dia, Otávio ligou. A essa altura, eles já haviam passado para conversas telefônicas, para perguntar sobre um novo projeto. Clara demorou a responder. Houve uma pausa na linha. Está ocupada? Ele perguntou. Não, disse ela. Só tive um dia difícil. Ele não perguntou o que havia acontecido. Apenas disse, se quiser falar sobre algo que não seja trabalho, estou ouvindo. Se não, tudo bem também. Ela não quis. Não naquela noite. Mas, 1 semana depois, após outra noite em que Ricardo chegou em casa às 11, nem perguntou como ela estava, apenas tomou um banho e deitou-se de costas para ela. Clara ligou para Otávio. Eram 10 da noite. Ele atendeu no segundo toque. Otávio, você disse que eu podia ligar para falar de algo que não fosse trabalho. Claro, tô na varanda, tomando um chá. Pode falar. E ela contou. Não tudo de uma vez, mas aos pedaços. Com cuidado, como alguém que pela primeira vez em muito tempo diz em voz alta o que já sabia há tempos. Sobre o marido que olhava para outro lado, sobre a sensação de morar sozinha no apartamento, embora dormisse ao lado de alguém todas as noites. Sobre estar cansada de ser a fundação para as ambições de outra pessoa. Ambições que nunca se tornavam nada além de conversas na mesa da cozinha. Otávio ouviu. Não consolou, não deu conselhos, não disse larga ele, nem tenha paciência. Ele simplesmente ouviu e às vezes fazia uma pergunta baixa, que fazia Clara parar, pensar e entender algo novo sobre si mesma. Não havia nada entre eles. Clara era casada e para ela isso significava um limite. Sem encontros, sem insinuações, sem mensagens ambíguas. Otávio também não cruzou a linha. Ele era divorciado há 5 anos, mas não era do tipo de homem que fica rondando mulheres casadas, esperando uma oportunidade. Eram apenas 2 adultos que encontraram um no outro algo que lhes faltava. Clara, um espaço onde era ouvida. Otávio, alguém com quem podia pensar em voz alta. Quando Clara se divorciou, Otávio soube por ela. Ela ligou durante o dia, no intervalo do almoço, em pé na escada de emergência do escritório, e disse: eu pedi o divórcio. Ele assinou. Otávio ficou em silêncio por um segundo e respondeu: como você está? Estranha. Como se tivessem tirado um espinho que estava cravado há tanto tempo que eu me acostumei com a dor e esqueci como é viver sem ela. Ele não partiu para a conquista. Não mandou flores, não a convidou para jantar, não começou a ligar todos os dias. Ele fez algo diferente, algo de que ela precisava mais. 2 dias depois, ele recomendou um advogado para cuidar da partilha de bens. 1 semana depois, ofereceu-lhe um trabalho como consultora para seu fundo. Tem alguns nichos que exigem uma análise profunda. Pagamos bem. O trabalho é remoto, horário flexível. Se tiver interesse, te mando as condições. Clara aceitou. Não pelo dinheiro, embora o dinheiro fosse bem-vindo. Após o divórcio, ela ficou no apartamento alugado de 1 quarto, de onde Ricardo levou a TV e a máquina de café, mas deixou a caixa com seus livros de negócios não lidos. Ela aceitou porque precisava ocupar a cabeça com algo além de pensar em como 8 anos de sua vida se transformaram em 2 malas e uma porta batendo. O trabalho com o fundo de Otávio era exatamente o que ela precisava. Desafios complexos, mercados reais, grandes números. Clara analisava nichos promissores para investimento, de redes de lava-rápidos a clínicas médicas particulares. Cada relatório era preparado como se sua vida dependesse daquilo, com um nível de detalhe que surpreendia até os analistas fixos do fundo. O terceiro projeto foi o mercado de serviços de beleza. Clara mergulhou no assunto e em 2 semanas percebeu que havia encontrado uma mina de ouro. O nicho de estúdios de manicure e estética de alto padrão em grandes cidades era catastroficamente subestimado. Os salões existentes se dividiam em 2 categorias: os pontos baratos, de bairro, com manicures trabalhando por comissão, e os poucos lugares de luxo com preços inacessíveis para a maioria.
O meio termo, serviço de qualidade a um preço razoável, com um padrão unificado e uma marca reconhecível, praticamente não existia. Clara escreveu um plano de negócios de 40 páginas. Localização. Não em áreas centrais, mas em bairros residenciais com alta densidade de público-alvo, mulheres de 25 a 45 anos, com renda acima da média. Modelo financeiro com 3 cenários: pessimista, base e otimista. Previsão de retorno do investimento em 14 meses no cenário base. Estratégia de marketing. Não anúncios no Instagram, mas parcerias com academias e centros médicos. Otávio leu o relatório em uma noite. Na manhã seguinte, ligou. Este é um projeto. A essa altura, eles já haviam passado a se tratar por você de forma natural após uma das longas conversas noturnas ao telefone, quando Clara lhe contou sobre o bolo de fubá da mãe e ele sobre o avô que reconstruiu uma fábrica no interior de São Paulo com as próprias mãos após um incêndio. Clara disse: "Espere, tenho uma ideia. Só me dê uma semana para pensar em tudo." Por uma semana, ela pensou. Andava pelo apartamento, preparava um chá que esfriava na mesa enquanto ela olhava pela janela. Depois abria o notebook, calculava algo, fechava, andava de novo. No quarto dia, ela se sentou na cozinha, no mesmo lugar onde Ricardo costumava se sentar com seus guardanapos. E tudo se encaixou. Ela sabia que Ricardo sonhava em ter um negócio. Sabia que Jéssica circulava no mundo da beleza. Antes da construtora, ela havia trabalhado como recepcionista em um salão. Sabia que Ricardo, com toda a sua ambição, energia e charme, não entendia nada de planejamento financeiro ou gestão operacional. Ele sabia vender uma ideia, sabia entusiasmar as pessoas, sabia entrar numa sala de forma que todos se virassem para olhá-lo. Mas construir um sistema que funcionasse sem sua presença, ele não sabia. Como estrategista, ele era um desastre. E ela sabia disso melhor do que ninguém, porque por 8 anos sentou-se à sua frente, calculando seus planos de negócio e vendo sempre a mesma coisa, sonhos bonitos em guardanapos, sem um esqueleto para sustentá-los. Clara ligou para Otávio e expôs seu plano. Sua voz era calma, profissional, a mesma com que ela costumava apresentar relatórios aos clientes. Otávio ouviu, sem interromper. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento e perguntou: "Você tem certeza?" Ela respondeu: "Absoluta." O plano era simples e elegante, como um bom modelo financeiro. Através de um terceiro, um conhecido de Otávio, um empresário chamado Sérgio Mendes, que atuava no ramo de restaurantes e conhecia Ricardo por meio de amigos em comum, a ideia dos estúdios de beleza seria plantada de forma que Ricardo acreditasse que a descoberta era sua. Sérgio ligou para Ricardo como quem não quer nada. Eles se encontraram no aniversário de um amigo em comum, beberam, conversaram. Sérgio, charmoso e falante, conduziu a conversa com habilidade. "Rica, eu ando olhando o mercado de beleza. Aquilo é um oceano azul. Não tem redes de estúdios de manicure decentes. Quem chegar primeiro vai levar tudo." Ricardo ficou de orelha em pé. Jéssica, que estava ao lado com uma taça de prosecco, entrou na conversa na hora. "Eu não te disse? Eu te falei 1000 vezes que beleza é ouro." Sérgio prometeu enviar uns cálculos preliminares que a galera dele havia rascunhado. Os cálculos, claro, eram os mesmos preparados por Clara, apenas formatados em um papel timbrado neutro, sem autoria. Ricardo recebeu o arquivo, abriu, folheou e se empolgou como nunca. Os números eram convincentes porque eram reais. O nicho era real porque Clara não o encontrou por intuição, mas por análise metódica. Através de Sérgio, Ricardo foi conectado a um investidor, uma pessoa jurídica por trás da qual estava o fundo de Otávio. O nome da empresa não dizia nada. Vetor Capital, uma estrutura de investimento comum, como dezenas de outras. A Ricardo foram oferecidas condições que pareciam fantásticas: financiamento total para o lançamento, aluguel, reforma, equipamentos, marketing, em troca de uma participação minoritária. "Nós acreditamos no projeto", disse o representante do fundo na reunião, "e estamos dispostos a dar tudo o que for preciso para começar. Só precisamos ter certeza de que a gestão operacional estará à altura." Ricardo estava radiante. Naquela noite, chegou em casa para Jéssica com uma garrafa de champanhe e uma caixa de sushi e disse: "Jéssica, nós conseguimos. Encontramos um investidor. Financiamento total. Você tem noção?
total. Jéssica gritava, pulava, derramou champanhe no tapete e imediatamente começou a desenhar um logotipo no celular para o futuro estúdio. À meia-noite, ela já tinha um nome: Jéssica Beauty. Ricardo não se opôs. Para ele, o mais importante era outra coisa. Finalmente, pela primeira vez na vida, ele estava construindo seu próprio negócio. Um negócio de verdade, com dinheiro de verdade. O contrato de investimento tinha 24 páginas. Ricardo recebeu 3 dias antes da assinatura. Jéssica olhou por cima do ombro dele, viu as letras miúdas e disse: Rica, você é o advogado. Você entende disso. Assina logo, não enrola, senão eles desistem. Ele folheou. Não leu, folheou. Seus olhos focaram nos números-chave. O valor do investimento, os prazos, sua participação, tudo parecia bom, mais do que bom. Mas nos parágrafos que ele pulou estavam os detalhes. A empresa de gestão será indicada pelo investidor. Em caso de não cumprimento dos indicadores-chave de desempenho, KPIs, nos primeiros 6 meses, o controle operacional será transferido integralmente para o investidor. Decisões operacionais serão aprovadas por um conselho de 3 votos, no qual o investidor detém 2. Nomeações de pessoal devem ser aprovadas pela empresa de gestão. O uso da marca é regulado por um acordo de licença separado. Ricardo assinou com uma caneta bonita, com uma assinatura vistosa, com o ar de quem finalmente domou a sorte. Ele estava convencido de que havia construído tudo sozinho. Encontrou o nicho, atraiu o investidor, criou o conceito. Seu nome estaria na fachada. Sua foto estaria no site, na seção Fundador. Seu sonho, que se arrastou por 8 anos e uma dúzia de ideias fracassadas, finalmente ganhava paredes, móveis, uma placa iluminada e uma máquina de cartão. Ele não sabia que cada passo de seu caminho, desde a conversa acidental com o Sérgio até a assinatura do contrato, havia sido pensado e calculado por uma mulher sentada em um apartamento alugado de 1 quarto, na mesa onde um dia estiveram seus guardanapos com os sonhos. Uma mulher que passou 8 anos calculando os planos de negócio dos outros e que finalmente havia escrito o seu próprio. Enquanto isso, Clara fazia o que sabia fazer de melhor: trabalhava. De forma silenciosa, metódica, sem alarde. Ela aprovava os fornecedores da reforma do futuro estúdio através da estrutura do fundo, de modo que Ricardo via apenas as faturas finais. Ela selecionava os equipamentos comparando fornecedores com base em 6 parâmetros. Ela estava construindo o sistema que deveria funcionar como um relógio, independentemente de quem estivesse sob a placa. À noite, Otávio ligava para ela. Às vezes falavam de negócios, às vezes não. Ele contava sobre sua filha, que estudava arquitetura, e lhe ligava todo domingo, pontualmente às 10 da manhã. Ela contava que finalmente havia replantado as violetas e que elas floresceram pela primeira vez em 2 anos. Algo crescia entre eles, mas ambos eram adultos e cautelosos demais para apressar as coisas. Certa noite, durante uma ligação, Otávio perguntou: Você não acha que este é um esquema complicado demais? Poderíamos simplesmente ter aberto o negócio em seu nome, sem tudo isso. Clara ficou em silêncio por um longo tempo, depois disse: Poderíamos, mas aí seria apenas uma empresa. Assim é uma lição. Não para ele, para mim. Eu precisava provar a mim mesma que posso construir algo real e que aquele que não me valorizou viria por conta própria para minha fundação. Não porque eu o atraí, mas porque a fundação é sólida. Otávio fez uma pausa e respondeu em voz baixa: Você é a pessoa mais extraordinária que eu já conheci. Clara sorriu na escuridão do apartamento, onde as violetas floresciam no parapeito, e sobre a mesa o notebook exibia uma planilha com cada número, exatamente em seu lugar. O convite chegou em uma quinta-feira à noite. Clara estava deitada no sofá com um livro. Recentemente ela havia voltado a ler, algo que não fazia há anos, enquanto vivia com Ricardo. Naquela época, as noites eram dedicadas às ideias dele, às conversas dele, aos planos dele. Agora, as noites pertenciam a ela. E ela redescobria aquele silêncio. Não um silêncio vazio, mas preenchido. O celular vibrou brevemente. Uma mensagem de Ricardo. Eles não se falavam desde o divórcio, nem ligações, nem mensagens. Apenas uma vez ele escreveu para buscar uma jaqueta esquecida no armário. E ela a deixou na porta dentro de uma sacola. Mas agora, uma mensagem longa, deliberadamente casual, escrita naquele tom especial que Clara reconheceria em meio a 1000. Ricardo estava se exibindo. Clarinha, e aí? Faz tempo que a gente não se fala.
No sábado vai ser a inauguração do meu negócio, um estúdio de beleza de alto padrão. Aparece lá se quiser, vai ser bacana. Acho que vai ser bom para você ver que uma das minhas ideias finalmente virou algo que vale a pena. Te mando o endereço depois. Clara leu a mensagem 2 vezes, deixou o livro no braço do sofá, olhou para o teto. A rua fazia barulho lá fora, uma noite de final de outubro. Em algum lugar lá embaixo, adolescentes ouviam música em um banco, e o grave da batida penetrava sutilmente pelo vidro da janela. Ela releu a mensagem. Uma das minhas ideias. Vai ser bom pra você ver. E 2 emojis de sorriso. A marca registrada de Ricardo, quando se achava especialmente espirituoso, ela pegou o celular e ligou para Camila. Cami, você não vai acreditar. O Rica me convidou para a inauguração do negócio dele. Do outro lado da linha, Camila engasgou com chá. O quê? Sério? Que cara de pau? E o que você vai responder? Que vous? Clara, você enlouqueceu? Para que você precisa disso? Ficar lá, olhando para ele com aquela Jéssica bancando o casal de sucesso do ano e ainda ter que sorrir para toda aquela gente que acreditou na versão dele, de que ele te largou porque você o sufocava? Clara se levantou do sofá, foi até a janela, ajeitou um vaso de violeta que estava meio torto. Cami, eu preciso estar lá. Apenas confie em mim. Camila ficou em silêncio. Conhecia Clara há 20 anos, desde o primeiro ano da faculdade, da República, da época em que cozinhavam macarrão na chaleira elétrica e secavam roupa atrás da geladeira. Ela aprendeu a distinguir as nuances na voz da amiga. Agora, não havia ressentimento nem ansiedade. Havia outra coisa. Uma confiança calma, como o silêncio que precede o amanhecer. Ok, disse Camila, mas se aquele palhaço te disser uma única palavra desagradável, eu vou até aí e derramo ponche na cabeça dele. Vai ter ponche, catering, Clara sorriu. Acho que a gente encontra alguma coisa. Ela desligou e escreveu para Ricardo uma única palavra. Irei. Sem emojis, sem pontos de exclamação, sem explicações. No dia seguinte, Camila ligou de novo. Sua voz estava indignada, o que era seu estado natural. Clara, encontrei a Natália. Lembra? A Natália do Direito estudou com o Rica. Então ela disse que o Rica tá contando para todo mundo sobre a festa, ligando pessoalmente para as pessoas. E sabe o que ele disse sobre você? Sei, respondeu Clara, calmamente. Que quer que eu vá para ver o que ele conquistou sem mim. Que eu o freava e agora é para eu ver e entender. Como você? A Natália te ligou? Não, é que eu conheço o Rica. 8 anos, Cami. Consigo prever as palavras dele com precisão de vírgula. Camila bufou. E isso não te magoa? Clara pensou por um segundo. Não, não mais. Na sexta-feira à noite, ela ligou para Otávio. Ele atendeu no primeiro toque. Quase sempre atendia no primeiro, como se mantivesse o telefone à mão para quando ela pudesse ligar. Amanhã é a inauguração, disse ela. Eu sei. Me mandaram um convite também. Faz parte do protocolo de investidor. Você vai? E você? Sim. Ele me convidou. Pessoalmente. Otávio ficou em silêncio. Ela podia ouvir o farfalhar de algo ao fundo, provavelmente páginas de um livro ou documento. Clara, você tem certeza que quer fazer isso dessa forma? Poderíamos simplesmente fazer a reestruturação pelos documentos, discretamente via advogados. Ele receberia as notificações, assinaria os termos e pronto. Poderíamos, concordou ela, mas ele me convidou. Ele quer que eu fique em um canto, assistindo ao triunfo dele. Não vou negar a ele esse prazer. Otávio riu baixo. Um riso curto, contido, de quem aprecia uma jogada de xadrez. Então, eu também irei. Discretamente, como convém a um investidor. Otávio, só uma coisa, não precisa armar nada. Se ele mesmo não te chamar ao microfone, apenas fique de lado. Não quero um circo, quero que tudo aconteça naturalmente. Combinado. A manhã de sábado amanheceu ensolarada, uma quase anomalia para o final de outubro. Clara acordou cedo, às 6, embora o evento começasse apenas às 7 da noite. Tomou um café em pé, na janela. O céu estava limpo, transparente como vidro. No parapeito, as violetas abriam suas pétalas para a luz. 3 vasos, um roxo, um branco e um rosa. Clara tocou a terra com o dedo. Úmida. Elas regaram na noite anterior. Passou o dia normalmente. Arrumou o apartamento, lavou roupa, foi ao supermercado comprar pão, leite, tomates, um pacote de arroz. No caixa, uma senhora sorriu para ela e disse: Moça,
Você está com uma luz diferente hoje. Clara sorriu de volta e pensou que aquele era provavelmente o primeiro elogio em muito tempo que lhe pareceu sincero. Às 5 da tarde, começou a se arrumar. Abriu o guarda-roupa, que tinha poucas peças desde o divórcio. Ela não gastava com roupas, usando o que já tinha. Pegou um vestido preto, simples, de corte reto, um pouco abaixo do joelho. Havia comprado há 2 anos em uma liquidação e usado 3 vezes. Em uma festa da empresa, no aniversário de Camila e em uma entrevista de emprego. O vestido caía bem, não era justo nem largo, apenas emoldurava sua figura como uma moldura emoldura uma pintura, sem brilho, sem fendas, sem declarações, exatamente o que era preciso. Prendeu o cabelo em um coque baixo. Brincos pequenos, gotas de prata, um presente de sua mãe em seu aniversário de 30 anos. Rímel, um batom de cor natural, um toque de blush, olhou-se no espelho do corredor, um espelho velho, com a moldura escurecida, herança dos antigos inquilinos. Do espelho, olhava para ela uma mulher que sabia para onde ia e por quê. O Uber chegou às 6h30. O motorista, um homem mais velho de bigode, com um rádio sintonizado na Nova Brasil FM, a levou pela cidade à noite. A cidade brilhava com luzes, vitrines, painéis publicitários, as lanternas vermelhas dos carros à frente. Dos alto-falantes, Javan cantava sobre o oceano, e Clara de repente se lembrou de como sua mãe colocava essa música na cozinha enquanto lavava a louça do jantar. Lembrou-se do cheiro de bolo de fubá. Lembrou-se de quando era pequena, sentada à mesa com um caderno, pensando que quando crescesse construiria algo seu. Não uma casa, ela ainda não entendia o que, apenas algo seu. O local do evento era em um hotel boutique nos Jardins, um prédio de estilo moderno com janelas altas e uma marquise de ferro forjado sobre a entrada. Na porta, um jovem de terno preto recebia os convidados, oferecendo champanhe. Clara pegou um copo de água. O salão no segundo andar era decorado em tons de bege e dourado. Toalhas brancas nas mesas, velas em castiçais altos, um balcão com o logotipo Jessica Beauty, letras douradas sobre fundo preto, uma área para fotos com flores e um letreiro de neon que dizia Dream Big. Clara deteve o olhar por um instante nesse letreiro e pensou que Jessica provavelmente o encontrou no Pinterest. Havia muitas pessoas, cerca de 70. Ela estimou, passando os olhos pelo salão. Homens de terno, mulheres em vestidos de festa, algumas moças com câmeras profissionais e ring lights, blogueiras que Jéssica convidou para gerar conteúdo. Em um canto, um DJ tocava um lounge baixo. As pessoas se aglomeravam no bar em busca de coquetéis. Ricardo estava no centro do salão. Terno novo, azul marinho, ajustado, certamente comprado para a ocasião. Camisa branca com um botão aberto, sapatos que brilhavam tanto que se podia ver o próprio reflexo. Ele estava bonito. Clara admitiu isso sem inveja e sem dor, como se constata um fato óbvio. Ricardo sempre soube se apresentar. Ao lado dele, Jéssica. Um vestido cor-de-rosa pó, longo, com as costas abertas e uma fenda até a coxa. Um penteado elaborado, uma construção de cachos que, a julgar pela aparência, levou umas 3 horas na cadeira do cabeleireiro. Brincos de diamante nas orelhas, aqueles mesmos da joalheria de R$ 3.400, pagos com cartão conjunto. Clara os reconheceu pelo formato dos pingentes, que vira no site da loja ao checar o extrato. Engraçado. Agora aquilo não lhe causava nada, além de uma leve surpresa. Nossa, faz tão pouco tempo e aqueles brincos já parecem um detalhe de uma vida alheia. Clara entrou mais no salão e parou junto à parede do fundo, perto de uma janela que dava para um pátio interno. Dali, ela via todo o salão, mas permanecia na penumbra. Bebeu um gole de água, olhou ao redor, reconheceu algumas pessoas. Ex-colegas de faculdade de Ricardo. Sérgio, que sempre ria alto e nunca lembrava os nomes. Elisa, com quem eles saíram para ir ao cinema uma vez, os 4 juntos. Havia também rostos desconhecidos, parceiros, colegas de Jéssica, alguns homens com relógios caros e copos de uísque. Todos pareciam festivos, animados, como em uma festa de fim de ano da empresa antes de começarem as brincadeiras. Ricardo não a viu de imediato. Ele estava ocupado, apertando mãos, abraçando, tirando fotos. Para cada pessoa que chegava, ele dizia a mesma coisa, variando um pouco as palavras. Que bom que você veio. Finalmente, o sonho se tornou realidade. Sim, eu que pensei em tudo. Eu que encontrei os investidores. A Jéssica, claro, foi a inspiração. Jéssica, enquanto isso, sorria e ajeitava os cachos.
Cerca de 20 minutos depois que Clara chegou, Ricardo finalmente a viu. Ela estava parada junto à parede, em seu vestido preto simples, com um copo de água. Em meio ao brilho e ao dourado do salão, ela parecia um desenho, a lápis, em uma parede coberta de pinturas coloridas. Mas algo naquela simplicidade prendia o olhar, talvez a calma que ela irradiava. Não uma calma forçada, exibida, mas real. Ricardo se aproximou. Em seu rosto, a expressão que Clara conhecia de cor. Satisfação com um toque de condescendência. Ele olhava assim quando ganhava uma discussão, quando se provava certo em uma ninharia, quando se sentia superior. Clarinha, que bom que você veio. Ele se inclinou como se fosse beijá-la na bochecha, mas parou, sentindo que ela não se moveu em sua direção. O que achou? Ele gesticulou com a mão, abrangendo o salão como um guia de turismo mostrando um panorama da cidade. Aí está, realizei o sonho. Pena que você não acreditava nisso. Clara olhou para ele. Não para baixo, não para cima, não de lado, direto nos olhos, por alguns segundos. Depois, disse com uma voz neutra, sem sombra de emoção: parabéns. Ficou tudo muito bonito. Ricardo esperava outra coisa. Talvez admiração, talvez confusão, talvez, e era isso que ele mais queria: inveja, melancolia, arrependimento. Qualquer coisa que confirmasse sua versão, ela não acreditava, ela me freava. Agora que ela veja. Mas na voz dela havia apenas calma, e isso era pior do que qualquer grito. Ele queria dizer mais alguma coisa, acrescentar, enfatizar, fincar mais um prego, mas nesse momento Jéssica o chamou do outro lado do salão. Rica, vem cá, o Dr. André chegou. Ricardo olhou para trás, acenou para Clara com um ar de vencedor e se afastou. Clara permaneceu junto à parede, terminou sua água, colocou o copo no parapeito. Conhecidos se aproximavam dela, um a um, em duplas, cautelosamente, como se aborda alguém em um velório. Elisa a abraçou e sussurrou: Clara, que bom que você veio. Eu não conseguiria. Sérgio, já meio alegre, deu um tapinha em seu ombro e disse: Clara, você está linda. Pior para ele. Natália, do direito, olhou com compaixão e perguntou baixo: Você está bem? Para todos, Clara respondia da mesma forma. Assentia, sorria com um canto da boca, dizia: Está tudo bem, obrigada. Por volta das 9 da noite, a música parou. O DJ se afastou da mesa de som. Os garçons congelaram com suas bandejas. Ricardo se dirigiu ao microfone, que estava num pequeno palco improvisado perto da parede do fundo, decorado com flores e o mesmo logotipo Jessica Beauty. Ele pigarreou, bateu com o dedo no microfone e sorriu para o salão. O salão se aquietou. Amigos, ele começou com uma voz que misturava solenidade e uma falsa modéstia. Não vou falar muito. Mentira, vou sim. Vocês me conhecem. Risos no salão. Ricardo estufou o peito. Hoje é um dia especial para mim. Um dia pelo qual lutei por muitos anos. Houve dúvidas, houve dificuldades, houve pessoas que disseram que eu não conseguiria. Ele não olhou para Clara. Era um orador experiente demais para telegrafar o golpe. Mas várias pessoas no salão viraram a cabeça na direção dela. Ela permaneceu imóvel. Mas eu acreditei em mim. E ao meu lado estavam pessoas que também acreditaram. Antes de tudo, minha equipe. Pessoal, vocês são os melhores. E... claro, minha maior inspiração, minha parceira em tudo, Jéssica. Jéssica estava na primeira fila, com as mãos no peito, como uma atriz recebendo um prêmio. Seus olhos brilhavam, talvez pelas luzes, pelo champanhe ou pela consciência de que seu nome brilhava em dourado na fachada. Jéssica, você é minha musa. Sem você, este projeto não teria nascido. Você acreditou em mim quando outros duvidaram. Obrigado. Aplausos. Jéssica mandou um beijo no ar. Ricardo fez uma pausa, bebeu um gole de água de um copo na mesinha e continuou. E quero agradecer especialmente aos nossos investidores que acreditaram em nossa ideia e nos apoiaram. Sem eles, nada disso seria possível. Doutor Otávio, se o senhor estiver aqui, por favor, suba. Diga algumas palavras. Acho que os convidados gostariam de ouvir a pessoa por trás do lado financeiro do nosso projeto. O salão murmurou. Todos sabiam que havia muito dinheiro por trás do estúdio. A reforma, os equipamentos, a localização. Falava-se de um orçamento que um ex-advogado sozinho não conseguiria bancar. Mas ninguém realmente tinha visto o investidor. Sérgio, presente no salão, estava no bar com um copo na mão e permitiu-se um sorriso quase imperceptível. Do canto mais afastado do salão, da parede oposta à de Clara, um homem se levantou. Alto, um pouco acima da média, terno cinza sem gravata, rosto calmo,
cabelo escuro curto com fios grisalhos nas têmporas. Ele caminhou pelo salão sem pressa e as pessoas abriram caminho, embora ele não pedisse. Otávio Vilela. Ele caminhava em direção ao palco, ao microfone, a Ricardo, que estava lá em cima com o sorriso hospitaleiro do anfitrião, pronto para receber o agradecimento da pessoa certa. Mas, no meio do caminho, Otávio parou. Ele parou junto à parede, perto da janela que dava para o pátio, onde Clara estava. O salão congelou, não de uma vez. Primeiro, os que estavam mais perto se calaram. Depois, o silêncio se espalhou em ondas, como as de uma pedra atirada na água. As conversas cessaram. Os copos pararam a meio caminho da boca. Até os garçons pararam. Otávio se virou para Clara, olhou para ela e seu rosto, normalmente contido, calmo, profissional, mudou. Ele sorriu, um sorriso caloroso, aberto, como se sorri para alguém que se esperava, que se conhece, que se escolheu. Ele colocou a mão no ombro dela, de forma suave e firme, e disse em voz alta, para que cada pessoa no salão paralisado ouvisse: Amor, era esta a empresa que você queria para si? Silêncio. Absoluto, vibrante, do tipo que faz os ouvidos zumbirem. 70 pessoas paradas, olhando para os dois junto à parede. Ricardo, no microfone, com a mão que segurava o copo de água paralisada no ar. O sorriso, que segundos antes era largo e de anfitrião, escorregava lentamente de seu rosto, como a maquiagem do rosto de Jéssica, que estava ao lado do palco e empalidecia a olhos vistos. Seu bronzeado artificial, feito 2 dias antes, de repente se tornou visível como uma camada separada, alaranjada, não natural, como uma máscara esquecida. Clara olhou para Otávio, depois para o salão. 70 pares de olhos, 70 respirações presas, Ricardo no microfone, Jéssica ao lado do palco, o logotipo com letras douradas, o letreiro de Neon Dream Big, sobre a área de fotos. Ela voltou a olhar para Otávio e, com a mesma voz calma com que um dia colocou a pasta do divórcio na frente de Ricardo, disse: Sim, era exatamente esta. Otávio assentiu, como alguém que recebe a confirmação de dados dos quais já não duvidava. Então virou-se para o salão e disse, sem alarde, mas de forma clara: Acho que devo dizer aquelas palavras que o Ricardo pediu. Podem me trazer um microfone? Alguém da equipe, uma moça de uniforme preto, levou-lhe um microfone sem fio. Otávio pegou como quem pega uma ferramenta de trabalho, sem pompa, sem pausa dramática. Ele falou de forma breve e direta, como estava acostumado, sem palavras desnecessárias, sem digressões emocionais, sem tentar impressionar. A impressão se causava por si só. Vou dizer algumas palavras, já que fui convidado. Este projeto, do primeiro número no plano de negócios à escolha da localização, foi desenvolvido por Clara Andrade. O conceito, o modelo financeiro, a estratégia de marketing, a prospecção do imóvel, tudo é trabalho dela. Meu fundo investiu neste projeto porque ela me convenceu de que o nicho era promissor. E ela estava certa. O projeto atingiu as metas planejadas antes mesmo da inauguração oficial. Ele fez uma pausa. Ninguém no salão se mexeu. Conforme os termos do contrato de investimento, que o Sr. Ricardo assinou voluntariamente, a empresa de gestão é indicada pelo investidor. Essa empresa já foi nomeada. Ela é chefiada por Clara Andrade. Todas as decisões operacionais, a partir de agora, passam por ela. Isso não é uma surpresa nem um golpe. São as condições do contrato que estavam escritas preto no branco, no documento de 24 páginas. O microfone na mão de Ricardo, o primeiro, o do palco, escorregou e caiu no chão com um baque surdo, que no silêncio do salão soou como um tiro. Ricardo pareceu não notar. Ele olhava para Otávio, para Clara, para a mão de Otávio no ombro dela, e não conseguia montar a cena como um quebra-cabeça cujas peças de repente eram de outra caixa. Ele saltou do palco, desceu correndo, empurrando as pessoas, e se lançou em direção a Otávio. Que palhaçada é essa? Sua voz falhou, virando um grito. Este negócio é meu? Meu nome tá na placa. Eu encontrei os investidores. Eu negociei. E eu organizei tudo. Otávio olhou para ele com calma. Sem raiva, sem triunfo, sem pena. Com a expressão com que um médico olha para uma radiografia que mostra o que ele já suspeitava. Seu nome na placa foi uma decisão de marketing. A placa, aliás, será trocada em breve, e sua participação no projeto é de 12%, como está previsto na cláusula 4,2 do contrato de investimento que o senhor assinou. O senhor é advogado, Ricardo. Certamente leu o que assinou. Ricardo estava parado no meio do salão,
sob 70 pares de olhos, em seu terno novo, em seus sapatos brilhantes, incapaz de dizer uma palavra. Ele não tinha lido. Confiou nos números bonitos, na admiração de Jéssica, em sua própria impaciência, e naquela voz interior que a vida inteira lhe sussurrou que ele era especial, que merecia, que tudo se ajeitaria por si só. Jéssica o puxava pela manga. Rica, ela sibilava. Rica, faz alguma coisa. Liga para o seu advogado. Diz que é fraude. Fala alguma coisa para eles. Mas Ricardo ficou parado, em silêncio, porque ele era advogado. Um advogado ruim, desatento, presunçoso, mas ainda assim um advogado. E ele entendia que um contrato assinado era um contrato assinado e que não havia nada a ser feito. Clara não quis uma humilhação pública. Ela nunca planejou uma cena. Foi Ricardo quem chamou Otávio ao microfone, quem quis o brilho, quem montou o cenário para sua própria desgraça. Ela simplesmente pegou sua bolsa da cadeira onde a deixara no início da noite, acenou para Sérgio, que estava no bar, e ergueu sutilmente o copo em sua direção. E caminhou para a saída. Otávio andava ao seu lado, um pouco atrás, com a mão em suas costas, não a guiando, não a empurrando, apenas marcando sua presença. Atrás deles o barulho crescia. Alguém tentava acalmar Ricardo, alguém já discava o número de um amigo para recontar o que vira, alguém simplesmente estava de boca aberta. Jéssica gritava algo para Clara, que não entendeu as palavras e nem tentou. A porta do salão se fechou atrás deles com um clique suave. Lá fora estava fresco. A noite de outubro cheirava folhas molhadas e poluição. A luz do poste sobre a entrada do hotel iluminava a calçada com um círculo amarelo, e nesse círculo os últimos mosquitos do outono dançavam. Clara parou, respirou fundo. O ar estava limpo, ou assim lhe pareceu depois do salão abafado com o perfume de 70 pessoas e o cheiro de canapés. Otávio parou ao seu lado, tirou o celular do bolso, olhou para a tela, guardou de volta. Você está bem? Ele perguntou. Clara se virou para ele. A luz do poste iluminava metade de seu rosto, e sob essa luz ela parecia mais jovem, mais suave do que no salão. Sim, disse ela, e repetiu mais baixo, como se provasse a palavra. Finalmente sim. Eles ficaram parados por 1 minuto em silêncio. Um casal passou com um cachorro, um pequeno Spitz que puxava a coleira e tentava cheirar o sapato de Otávio. A dona se desculpou, puxou o cão. Otávio sorriu e se abaixou para coçar atrás da orelha do Spitz. Clara observou a cena e pensou que era desses pequenos detalhes que se formava o entendimento de uma pessoa. Não de discursos, nem de contratos de investimento, mas de como ela se inclina para o cachorrinho de um estranho na calçada às 10 da noite. Otávio chamou um único Uber para os dois. No carro, seguiram em silêncio. Clara olhava pela janela as luzes da cidade passando e pensava que pela primeira vez em muito tempo não sentia vazio nem alívio. Sentia uma terceira coisa. Uma alegria calma e estável, como uma fundação sobre a qual se pode erguer paredes. A reestruturação levou 3 semanas. Os advogados do fundo trabalharam de forma rápida e limpa. O estúdio foi rebatizado. Em vez de Jessica Beauty, surgiu um conciso CS Studio. O logotipo foi trocado, a fachada substituída, o site atualizado. Clara assumiu a gestão, ocupando o mesmo escritório onde, 1 mês antes, Ricardo recebia convidados com champanhe e uma área para fotos. Ela não fez uma limpa geral. Manteve parte da equipe que Ricardo contratou. 2 manicures, a recepcionista e a faxineira, Dona Tamara, que já trabalhava no prédio antes da reforma e conhecia cada canto. A Ricardo, ela ofereceu o cargo de advogado em meio período, elaboração de contratos, negociação com fornecedores, reclamações de clientes. A Jéssica, o de recepcionista do turno da manhã, não por vingança. Clara nem pensava em categorias de vingança. Isso exigia energia demais, que poderia ser usada de forma mais produtiva. Foi por pragmatismo. Eles conheciam os primeiros clientes, os processos, as particularidades do local, e porque Clara entendia uma coisa que Ricardo nunca aprendeu em todos os seus anos sonhando com negócios. A verdadeira força não está em esmagar, mas em mostrar quem realmente constrói. Na primeira semana, Ricardo não apareceu, não ligou, não escreveu, não respondeu às mensagens dos advogados. Camila, que recebia notícias por amigos em comum, contou a Clara que ele estava trancado em casa, sem sair, bebendo e dizendo a Jéssica que foi enganado, que era uma armação, que iria processá-los. Jéssica, segundo a mesma Camila, alternava entre crises de histeria e tentativas de encontrar um advogado. No 8º dia, Ricardo apareceu.
Sem ligar, sem avisar, simplesmente abriu a porta do estúdio às 9 da manhã, quando Clara estava sentada no balcão da recepção com seu notebook e uma xícara de café, conferindo a agenda da semana. Ele estava com uma péssima aparência. O mesmo terno da inauguração, mas agora amassado, sem fazer a barba, com olheiras. Ele parou na porta e olhou para Clara em silêncio, por um longo tempo, como se olha para o lugar onde um dia foi sua casa e agora há de outra pessoa. Clara ergueu a cabeça. Seus olhares se encontraram. Quer um café? Ela perguntou. Ele se sentou em uma mesinha perto da janela. Ela lhe trouxe o café, preto, sem açúcar, como ele gostava, e o colocou à sua frente. Ele segurou a xícara com as duas mãos, como se estivesse se aquecendo. Por quê? Ele finalmente perguntou, uma única palavra, sem gritos, sem acusações. Apenas por quê? Clara sentou-se à sua frente. Porque eu sei construir, Rica. Eu sempre soube. Você é que nunca notou. Ele ficou em silêncio, bebeu o café, depois se levantou, colocou a xícara no balcão e saiu. No dia seguinte, enviou o aceite assinado para o cargo de advogado, sem comentários. Jéssica durou 2 meses. Chegava todas as manhãs às 8, abria o estúdio, limpava o balcão, recebia os primeiros clientes, fazia tudo corretamente, sem reclamações, mas toda vez que Clara passava, Jéssica desviava o olhar e seus ombros se enrijeciam. Após 2 meses, ela deixou o pedido de demissão sobre a mesa e foi embora, sem se despedir. Não aguentou o fato de que a mulher que ela considerava perdedora agora assinava sua folha de pagamento. Em 6 meses, a rede se expandiu para 3 unidades. Clara escolhia cada uma pessoalmente. Ia ao local, contava o fluxo de pessoas, conversava com os donos das lojas vizinhas, ficava na calçada com um bloco de notas contando quantas mulheres passavam na hora do rush. Otávio ria. Você tem analistas, eles podem fazer isso. Ela respondia. Analistas veem números. Eu quero ver pessoas. Em 1 ano, eram 7 unidades. Clara administrava o negócio como sabia, com calma, sistema, atenção a cada número e a cada pessoa dentro do sistema, pagava as manicures acima da média do mercado e instituiu bônus por clientes fiéis. Pagou cursos de atendimento para as recepcionistas. Para Dona Tamara, a faxineira, deu de aniversário um conjunto de chás finos e um cartão escrito à mão. Dona Tamara depois dizia aos outros funcionários: isso sim é que é patroa, não como aquele outro. Aquele só andava de um lado para o outro gesticulando. Otávio estava ao seu lado. Não como um salvador, um patrono ou um homem que compra um negócio para uma mulher em vez de um buquê, mas como um parceiro. Como alguém que viu nela o que Ricardo não viu, não uma musa, uma sombra ou a fundação para as ambições de outrem, mas uma construtora. Uma pessoa que sabe transformar números em paredes, paredes em um sistema e um sistema em vida. Eles foram morar juntos 8 meses depois daquela noite no hotel. Sem anúncios, sem mudanças com caixas e jantares comemorativos. Simplesmente, um dia Clara dormiu na casa dele e de manhã descobriu que ele havia comprado seu chá favorito e colocado um vaso de violeta na cozinha. Ela olhou para Violeta, depois para ele e disse: é sério? Ele respondeu: absolutamente. Certa noite, 1 ano após a inauguração, Camila foi visitar Clara. Estavam sentadas na cozinha do apartamento de Otávio, grande, claro, com vista para o Rio Pinheiros, bebendo vinho. Camila, com seu jeito direto, fez a pergunta. Você não sentiu pena dele naquele momento? Quando ele estava no microfone e a ficha caiu? Clara girava a taça nas mãos. Lá fora, uma balsa de passeio navegava pelo rio, e a música de seu convés chegava como um eco fraco. Senti, disse ela, por 1 segundo, talvez 2. Vi o rosto dele e senti pena. Uma pena humana, afinal foram 8 anos. Mas aí eu me lembrei do extrato do cartão. O hotel em Campos do Jordão. R, 1.200 a diária. A joalheria R, 3.400. O anel que ele comprou, mas não para mim. E a pena passou. Não porque eu seja má, mas porque ele recebeu exatamente o que merecia. Nem mais, nem menos. Ela ficou em silêncio, observando a balsa desaparecer na curva do rio. Sabe o que é mais engraçado, Cami? Ele até hoje acha que eu fiz aquilo por vingança. Que eu arquitetei um plano para humilhá-lo, mas eu só construí o negócio que eu queria, aquele mesmo com que ele sonhou nos guardanapos por 8 anos. A diferença é que eu não sonhei, eu calculei e construí.
E o fato de ele ter acabado dentro dele foi escolha dele. Ele veio por conta própria, como sempre, para uma fundação que não era sua. Camila ficou em silêncio, depois ergueu a taça. A fundação, disse ela. Clara sorriu e brindou. Lá fora, São Paulo brilhava com milhões de luzes. O rio carregava o reflexo dos postes para o horizonte, e no parapeito da janela, ao lado da taça, uma violeta roxa exibia suas pétalas abertas. Viva! Obrigado por ouvir esta história. Desculpem por quaisquer erros. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram, inscrevam-se no canal.